O BAP ontem teve posse, ele falou sobre muitas questões. Antes de mais nada, ele confirmou que o Flamengo não tem interesse na contratação do Richarlison e não tem interesse na contratação de Roger Guedes. Eu falei isso aqui para vocês nos últimos vídeos, desde quando o nome do Roger Guedes foi mencionado, divulgado, que a nova gestão entrou em contato. Gente, não teve contato da nova gestão por Roger Guedes. Pelo contrário, foi ao contrário, o nome dele foi oferecido à nova gestão do Flamengo. O Richarlison também não teve nada mesmo. O Flamengo não demonstrou interesse, até porque o Flamengo tem um assunto a resolver, que é a construção do estádio próprio, e esse assunto requer tempo, demanda e dinheiro. E quando a gente fala dinheiro, obviamente, isso acaba causando, digamos assim, ou afetando um pouco daquele valor que o Flamengo poderia investir alto para fazer contratação. Não tem jeito. Isso precisa ser resolvido. O Flamengo precisa construir o estádio próprio. O terreno foi comprado. E, de uma certa forma, isso vai afetar, obviamente, no poder de investimento para reforçar o elenco. Repito, também não precisa ser tão desesperador o Flamengo no mercado, porque o Flamengo já tem um bom elenco. É fazer ajustes. E nessa entrevista coletiva lá do BAP, na sua posse, ele falou sobre a postura do Landim em ter dado a camisa 10 na segunda-feira, dois dias antes da posse, da forma que foi, através de videoconferência, pegando todo mundo de surpresa, inclusive o próprio departamento de marketing e comunicação do Flamengo foi pego de surpresa. O Landim subiu um vídeo lá, entregando, lendo a carta, um vídeo totalmente constrangedor, e o BAP levantou aqui uma bola que eu nem tinha pensado. O Flamengo perdeu dinheiro com essa ação mequetrefe do Landim dando a camisa 10 ao Arrascaeta. O BAP disse o seguinte: há 2 anos eu trouxe essa ideia para o presidente, a camisa 10 tem que ser do Arrascaeta. E ele dizia, está cedo, o Diego vai ficar com a gente. Eu dizia, quando a gente der para o Arrascaeta, devemos comprar 1 milhão de camisas e colocar o número 10 e o nome de Arrascaeta. 2 anos depois, a gente deu a camisa 10 para o Arrascaeta e não tem tamanho G, não tem número 10, não tem nome do Arrascaeta e as lojas não estavam sabendo de nada. O Flamengo deixou de ganhar 10 a 12 milhões de reais sem fazer isso. Fazer dessa forma é uma prova do amadorismo, é queimar dinheiro. Parabéns ao BAP pela declaração dele, e tá certo, eu nem tinha levantado essa bola aqui do perder dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro. O Flamengo deixou de ganhar dinheiro, poderia ter feito uma ação muito legal, muito bacana, com a Adidas participando, mas não. O Landim quis aparecer na sua última vez aí como presidente, dando a camisa 10, a camisa mais importante, através de uma videoconferência com a Arrascaeta, que está de férias na Itália. Constrangedor. E, após a leitura do termo de posse de BAP, Flávio Willemann, que é o seu VP geral, foram nomeados os 14 vice-presidentes, que serão, na verdade, eles têm que ser nomeados como VPs, porque hoje o estatuto obriga isso. E aí, essa nova gestão vai sugerir uma mudança no estatuto para que não tenha essa obrigatoriedade. E esses nomes farão parte do conselho diretor e eles vão debater sobre todos os assuntos. Mas vamos lá, seguindo a regra aqui. VP de Finanças, Cláudio Prakovnik. Procuradoria-Geral, Flávio de Araújo Flávio Willemann. VP de Responsabilidade Social e Cidadania, Ricardo Campelo de Almeida. VP de Marketing, Comunicação e Consulados e Embaixadas, Ricardo Henrichens, acho que é assim que se pronuncia. VP de Planejamento, Sérgio Bessa. Futebol Profissional e Base, Fábio Palmer, que já fez parte, inclusive, do Conselho de Futebol nos tempos de BAP e nos tempos também do Rodolfo Landim. VP de Tecnologia da Informação, Fábio Coelho, que é o presidente da Google Brasil. VP de Relações Externas, Carlos Peixoto. Secretaria-Geral, Fábio Domingos da Costa. VP Gabinete da Presidência, Pedro Iotti. Esse nome é muito interessante também. O cara conhece muito de Flamengo. VP Esportes Olímpicos e Remo, Edson Figueiredo Menezes. VP de Administração, Marcos Mota, aquele mesmo advogado que vocês tanto conhecem, super renomado no mercado da bola, um cara que
conhece muito de Flamengo, é torcedor do Flamengo, VP de administração, um grande acerto do BAP, botando o Marcos Mota como VP de administração. E para finalizar aqui, VP de patrimônio, Rodrigo Tosh, que foi convidado a ser CEO, mas por questões pessoais não pôde topar esse convite do BAP, e o VP de patrimônio histórico, José Antônio da Rosa. Então, é uma seleção que o BAP forma para ter ao seu lado, seus pares. É uma seleção. E como toda seleção, se vai dar certo ou não dentro de campo, só o tempo dirá. Mas eu acho que é para você, torcedor, ficar extremamente otimista com o profissionalismo que essa nova gestão vai trazer para o Flamengo. E repito, se vai dar certo ou não, se a bola vai entrar ou não, depende de muitos fatores. É até um paradoxo isso, porque quando a gente fala que o Landim, ele errou muito no futebol, mas ao mesmo tempo ele é o presidente mais vencedor da história do Flamengo, isso é muito doido, mas é a verdade. Vê onde você quer chegar. Ele acabou ganhando com muita sorte. Jorge Jesus foi um acaso. O Dorival Júnior foi um acaso. O Rogério Ceni, que ganhou alguns títulos, ele acabou demitindo de maneira errada. Inclusive o Marcos Braz reconheceu isso recentemente numa entrevista ao Benjamin Bach, que foi um erro a demissão do Rogério Ceni. Então, tudo foi um acaso. Ele manter o Marcos Braz durante muito tempo, apesar do Marcos Braz ter agredido um torcedor, ter mordido a virilha do torcedor, foi um erro. Foi um erro. Então tem vários erros aí no departamento de futebol nos tempos do Landim, mas o Landim foi um presidente muito vencedor, isso precisa ser dito. Vamos falar agora sobre o primeiro nome que o José Botto indicou para o Flamengo contratar. Trata-se de Fernando Matos, para ser chefe de scout no Flamengo. É um nome de muita confiança do José Botto e que, na visão do José Botto, é um cara que sabe muito da área, top 1 nessa função, e ele comandaria a equipe de scout. Lembrando que essa informação foi publicada primeiro pelos parceiros Flazoeiro e Flabase, tá? Lá no Twitter. E o Fernando Matos, ele tem passagem pelo Huddersfield Town, da Inglaterra, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, PAOK, da Grécia, e estava recentemente no Famalicão de Portugal. Fernando tem 49 anos. Nossa, ele estava no Famalicão, gente. O Famalicão de Portugal é conhecido por fazer um trabalho de scout maravilhoso. Então não tenha preconceito. É igual com o José Botto. Como ele é bom se ele estava num time croata? Gente, isso não tem nada a ver. O trabalho dele no time croata foi maravilhoso, tanto é que o time croata está preparando uma série de despedida para ele. O trabalho que ele fez no Benfica foi maravilhoso. E o BAP falou isso ontem, que ele tem requisitos que agregam e que agradam. Então, nesse primeiro momento, demonstrar um pouco de confiança que vai dar certo. Vai dar certo. Outra informação envolvendo o estádio próprio, tá? A nova diretoria do Flamengo trabalha nos bastidores, junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, para negociar um adiamento dos prazos para a construção do estádio do Flamengo. É óbvio, Rodolfo Landim prometeu aquilo que seria quase impossível cumprir, por questões eleitorais, a gente sabe disso. Eu acho, pelo menos é a minha opinião. E o presidente novo do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, entende que o prazo de 4 anos e meio para a construção do estádio não será viável. Isso porque BAP não quer que a construção do estádio atrapalhe no planejamento esportivo do Flamengo. Com isso, o Flamengo necessitaria de mais tempo para conseguir receitas. E está certo. Eu acho que o estádio ele tem que sair, mas tem que sair com uma cautela que seja maravilhoso para todo mundo. É só pegar a Arena MRV do Atlético Mineiro, que tem vários defeitos, muita gente critica, inclusive. Então não adianta fazer nada correndo. Nada correndo. A pressa é inimiga da perfeição, já dizia minha mãe, Dona Carmen. Então, enfim, pessoal, esses são os primeiros passos do BAP aí como o novo presidente do Flamengo. Confesso que eu venho gostando. Estou confiante para que seja um ano maravilhoso. Sobre Davi Luiz. Davi Luiz, ele quer ficar no Flamengo, ele já teve os primeiros contatos com o José Botto. Ele expressou esse desejo dele de continuar no Flamengo. Agora o José Botto vai conversar com o Felipe Luiz, obviamente com o restante da diretoria, para tentar viabilizar essa possível renovação de contrato. E caso aconteça, será com um salário bem menor do que ele recebe atualmente, por questões óbvias. Ele não consegue entregar mais a mesma coisa que ele entregava anteriormente dentro de campo, mas repito, é um cara extremamente importante nos bastidores do Flamengo. Eu não acho um absurdo a renovação de contrato.
dentro da realidade financeira, dentro daquilo que o Flamengo acha que pode e deve pagar para ter o zagueiro por mais uma temporada.